Bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto dessa segunda-feira, dia 3, está em Mateus 20, de 25 a 28. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os governadores dos gentios os dominam e seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, seja esse o que vos serve. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Dois discípulos de Jesus, de acordo com esse texto, eles não tiveram nem coragem de falar com Jesus. Foi a mãe deles que foi falar. Que foram pedir a Jesus para quando ele entrasse no reino dele, que aqueles dois discípulos ficassem, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Jesus não respondeu nem que sim, nem que não, porque para Jesus isso não tem importância e para nós também não deve ter. O importante para nós é estar com ele na eternidade. Mas o ser humano, mesmo o ser humano que serve a Jesus, ele continua sendo ser humano. E ele tem os seus momentos de valor próprio. Então, e esse foi o momento daqueles dois discípulos. Mas interessante que Jesus ele encerra esse assunto dizendo que o reino de Deus ele é diferente do reino dos homens. Porque ele fala sobre o governador. Os governadores dos gentios os dominam. As nossas autoridades têm total domínio sobre as pessoas que vivem embaixo daquelas autoridades. E Jesus vai então dizer que no reino de Deus não é assim. É diferente. E ele vai dizer, no reino de Deus, aquele que quer ser o maior precisa ser o servo de todos. Aquele que quer ser o maior precisa ser aquele que vai se colocar de uma maneira para que ele possa auxiliar ou ajudar os outros. No reino de Deus, nós somos abençoados para abençoar. No reino de Deus, quando nós somos colocados em destaque, é para que nós possamos ter condições de servir aos nossos irmãos. É claro que muitas vezes nós pensamos, algumas pessoas pensam diferente, mas precisamos tornar a entender o ensino de Jesus. E aí ele dá o seu próprio exemplo. Jesus era e Jesus é Deus. Naquele momento específico, ele era Deus em forma de homem. E Jesus poderia exigir tudo
dos homens, porque ele era Deus. Mas ele fez exatamente o oposto. Ele serviu aos homens para dar o exemplo de que nós precisamos servir uns aos outros. Quer ser o maior? Sirva aos outros. Quer ser uma maior posição? Sirva aos outros. Se coloque à disposição das pessoas para aliviar um pouquinho o sofrimento delas. E Jesus declara, porque eu, o Filho do Homem, não vim para servir. Ou melhor, não vim para ser servido, mas vim para servir. E não apenas servir, dar a vida em resgate de muitos. Quer ser grande? Sirva. Quer ser o melhor? Sirva. Quer ser aquele que está em maior evidência? Sirva. Estes são os valores do reino de Deus. Que essa segunda-feira, início de semana, seja abençoado para todos nós. Amém.